Fala, nação! Hoje temos um jogo importantíssimo, às 9h30 no Maracanã. É o jogo pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo qual precisamos de apenas um ponto para podermos classificar, mas temos time suficiente, capacitado para poder jogar bem e ganhar com um bom placar. Teremos alguns desfalques e esses desfalques vai fazer com que o treinador venha mexer em peças de reposição. Esse é o maior medo hoje, basicamente, da torcida. Além, é claro, de não confiar na capacidade do treinador, é na hora, no momento que ele faz as alterações, que a vaca vai para o brejo, né? Hoje, provavelmente, iremos a campo com o goleiro Hugo, o lateral Mateuzinho, lateral direito Mateuzinho, Pablo e provavelmente Rodrigo Caio. Ou se não, ele vai recuar o Ilharão. E Ayrton Lucas, pois Felipe Luiz e Davi Luiz estão machucados. No meio de campo, ele deve ir com João Gomes e Andrés Pereira. Isto é, se o Ilharão for recuado para trás. Se não for recuado para trás, provavelmente irá ser João Gomes e Arão. Se o Arão jogar no meio, quem entra no lugar dele, Rodrigo Caio. Pois, graças a Deus, não sentiu não foi nada de grave e pode estar apto a jogar. Se o Rodrigo Caio não jogar, quem pode entrar? Léo Pereira. Na frente, aí o quarteto: Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e o Gabigol. Esta provavelmente deve ser a escalação. Repetindo: Hugo, Mateuzinho, Pablo, Rodrigo Caio ou Ilharão. E Ayrton Lucas. João Gomes, o Ilharão ou o Andrés Pereira. Isso vai depender, claro, se ele vai improvisar o Arão na zaga. Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Essa provavelmente venha a ser a escalação do Flamengo para o jogo de logo mais. O nosso medo maior o que a gente vê, é basicamente o segundo tempo. O primeiro tempo a gente consegue fazer um jogo bem corrido, bem trabalhado. Claro, com a individualidade dos nossos jogadores, porque esquema tático e técnico a gente não tem devido à incompetência do treinador. O problema todo é se precisar de fazer alguma alteração e aí jogar para ganhar. Esse é o grande problema, pois ele mexe muito mal. E no segundo tempo já é nítido que a condição física dos jogadores ela cai. Há de se ver que a maioria dos gols que a gente toma é basicamente no segundo tempo. E claro, né, também por falhas individuais, como nos últimos jogos foi comentado aí em todos os meios de comunicação. O Hugo Souza, por exemplo, falhou em 2. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Uma outra notícia que eu trago, que não tem nada a ver com o jogo de hoje, diretamente, mas indiretamente, pode respingar, é que a diretoria vai dar o respaldo ao Paulo Souza nesses 5 jogos que o Flamengo irá fazer no Maracanã, jogando dentro de casa. Isto, claro, vai depender dos resultados, né, e de como o time jogar. O que dá a entender que a diretoria ela está querendo ver a vaca ir para o brejo. Ou ver de vez se o Jorge Jesus arruma um outro clube e aí possa vir contratar outro treinador. Porque não tem lógica. Ver o que está acontecendo. É uma queda de braço que a diretoria está fazendo. Espera o Jorge Jesus arrumar um outro clube e aí possa vir a demitir o Paulo Souza. E aí jogar
contra a torcida e falar: lá, ele já está desempregado, eu não tenho como trazer. Então, assim, é muito complicado essa situação. A torcida todinha quer o Paulo Jesus, o Jorge Jesus, e a diretoria não quer. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer nisso aí. Nós, torcedores, temos que apoiar os 90 minutos e deixar para vaiar o time depois dos 90 minutos. E a cobrança da diretoria a gente tem que fazer direto, desde o começo do jogo até o final. E isso a gente não pode deixar de cobrar, porque, mais uma vez, a gente sempre fala, né? O Flamengo é para a torcida e não para essas meia dúzia de dirigentes que ali estão. Eles querem simplesmente manipular toda a situação em prol deles. Então é uma coisa que a torcida não pode deixar. A gente sabe que existe manifestos aí para poder anular a votação que limitou os sócios torcedores, mas a gente sabe que isso é político, porque uma coisa é certa: quando essa esquerda, essa oposição a essa diretoria, por que quando estava antes também não fez nada de diferente? Né? Então, assim, a gente sabe que isso aí é de interesse, mas esse interesse está respingando na nação, e a nação é o que sustenta esse clube. Se o clube hoje tem condições de arcar com suas dívidas, é graças à nação. Uma coisa é certa, a gente tem que admitir: desde 2013, essa mesma gestão fazia já parte desse grupo, que começou lá em 2013, soube sanar a dívida e fazer com que o Flamengo pudesse crescer. Mas a dívida só foi sanada e o Flamengo pôde crescer graças à nação. Então eles não estão fazendo um favor à torcida do Flamengo. É a torcida que está sempre erguendo o clube. Vimos que não tinha a questão de roubalheira, de má administração, e aí a torcida apoiou tudo e todos. E na hora que a gente pode vir a definir, eles querem cortar isso. Mas a gente não está aqui mais para falar sobre a questão de assunto não do torcedor off-ri, porque isso já deu o que tinha que dar, e esse tumulto a diretoria arrumou para eles. O que a gente está aqui e espera que o nosso Flamengo consiga fazer um bom jogo, independente se o técnico vai ficar ou não. A gente quer sempre ver o nosso time vencendo e lá em cima nas cabeças. Se o Flamengo ganhar hoje, ele pode se tornar líder isolado do grupo e aí terminar essa fase de grupos em primeiro lugar. Dependendo aí, podemos fazer a segunda ou terceira melhor campanha da Libertadores e aí podemos decidir a maioria dos jogos em casa. Então é isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa ir atrás para poder definir. O que mais importa agora nesse momento para o jogo de hoje é justamente isso. Né? Mas, infelizmente, voltando a falar um pouquinho mais, a gente está com muitos jogadores no departamento médico. Graças a Deus, algumas boas notícias. Para muitos gostam, para outros não. Mas são boas notícias. Quanto mais jogadores a gente tiver à disposição, mais peça humana a comissão técnica vai ter para poder mexer. Né? Vitinho e Gustavo Henrique já estão na parte de transição. E aí já começam a treinar no campo e futuramente já está em condições. Gustavo Henrique já está aí, se eu não me engano, há 12 jogos sem jogar. O Vitinho, um pouco mais. Então a gente tem que nos preocupar justamente com isso. Diego Alves provavelmente nem no banco de reservas hoje vai ficar, pois não treinou ontem devido à contusão dele, sobre a pubalgia que ele sentiu. Então a gente vai mesmo de Hugo. Não tem como, nesse momento, um jogo tão importante, colocar o jovem goleiro que está vindo, que está na base. Infelizmente temos que ir com o Hugo.
mesmo com as falhas corriqueiras, temos que torcer para que ele possa vir fazer um bom jogo. Temos condições suficientes para isso acontecer, né? De ter um bom jogo, definir a nossa classificação e aí dar sequência, virar a chave para o Campeonato Brasileiro. Vamos torcer, vamos incentivar o clube, desde o nosso Mengão, desde o primeiro minuto até o último. Se tivermos que vaiar, vamos vaiar no final, pois o interesse nosso é que o nosso Mengão esteja classificado, né? Isso é o que mais importa para a gente, é o que nós queremos. E aí, vamos ver o que vai vir para frente. Em relação a treinadores, Leonardo Jardim, Cuca e Carvalhal são os que a diretoria tem em mente. Porém, o Cuca basicamente acho que começa já a ser descartado por causa de rejeições perante a diretoria e a questão dos torcedores, principalmente devido às declarações que o ano passado ele deu quando estava no Atlético Mineiro. E ele também, é claro, tem o interesse e é um dos mais cotados a assumir a seleção brasileira no final do ano. Leonardo Jardim é o que a diretoria, a maior parte da diretoria quer. E isso a diretoria vai esperar para que, basicamente, o Jorge Jesus arrume um time para treinar e aí sim pode ser que ela pense em modificar. Mas dizem nos bastidores que Rodolfo Landim já começa a querer aceitar a volta do Jorge Jesus, porém com uma multa de contrato muito alta, para que não venha acontecer o que aconteceu em 2020. Pode vir colocar a multa, isso aí a torcida acho que não se preocupa. O problema é saber se o Jorge Jesus também vai ter condições de montar, aproveitar as peças que hoje lá estão e conseguir montar, pois o campeonato já está indo para a sua 7ª rodada, né? E vendo que a cada dia que passa os times lá da frente estão se distanciando. Alguns torcedores, muitos torcedores não gostariam de ver Jorge Jesus de volta. Outros, já por sua vez, querem o JJ. E aí é minha opinião, que venha o JJ. Se estão falando que ele é o único capaz de conter o ímpeto desse time e fazer com que ele jogue, que venha. E é bom também porque se acontecer de não der certo, acaba o fantasma de 2019. E aí bola para frente. Vamos ver o que vai acontecer. No mais, nação, um bom jogo para a gente, se Deus quiser. Vamos torcer do primeiro minuto até o último e tiver que fazer cobranças que iremos cobrar. Sem nenhum problema. Mais uma vez, sem violência. Vamos cobrar em formas de protestos e tudo mais. Não intimidação, que isso não leva a nada. No mais, comentem aí nos comentários, compartilhem, deixem o seu like e mais do que nunca, se inscreva aí no canal para ajudar a gente. Não paga nada e você fortalece mais uma pessoa que queira ser o porta-voz da torcida do Flamengo aí, né, para trazer notícias para o Flamengo, do Flamengo para a nação. No mais, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.